Mas isso é uma perspectiva que a senhora deseja para o seu cargo? Hoje, até porque eu estou presidente, né, mas eu estou na ordem desde 92, hoje, por questões políticas essa situação pode mudar, logicamente, mas hoje eu pretendo tirar um sucessor do trabalho dessas comissões. Inclusive eu falo para eles, procura trabalhar bem, porque amanhã, se você resolve ser um presidente, você tem trabalho para mostrar, né? Porque eu tenho, a subseção tem situações de candidatos à presidência da OAB com uma equipe que nunca veio visitar a casa do advogado. E para ajudar ainda prega uma distância entre o advogado e a OAB, faz grupos paralelos, e isso não existe. A casa é do advogado. Como é que você vai pregar uma distância entre a casa dos seus pais, a sua casa e você? Isso não existe. E eu falo muito aqui na entrega de carteiras aos novos advogados. As gestões anteriores que eu pude trabalhar, eu sempre falei, avisa que aqui é a casa do advogado, a casa é dele, ele tem que vir aqui. Por que tem essa flor? Por que tem essa cor? Para que serve essa comissão? Ele tem que vir aqui. Aquilo que eu falei da leitura é exatamente isso de fuçar mesmo, de mexer, de interesse, de interagir. Ele tem muitas atividades, nós precisamos do jovem advogado, nós precisamos do advogado aqui. E eu criei, inclusive, uma comissão chamada Experiência Tem Nome, que vai ser a velha guarda, que são exatamente os advogados mais experientes para receber o novo advogado, o jovem advogado, que ele precisa dessa experiência. Eu aprendo muito com o jovem, aprendo muito com os mais experientes, os mais velhos, seja de idade, seja de profissão, aprendo muito. Por falar nesses novos advogados, a gente vê sempre no noticiário que os exames da ordem têm baixa aprovação, cada vez a porcentagem cai, ou então quando aumenta o mínimo. A que a senhora atribui essa baixa aprovação? É o exame que está cada vez mais difícil, ou são os jovens profissionais que não estão conseguindo? Eu acredito que não estejam conseguindo, porque eu parto do princípio de que eu posso, eu consigo, eu vou ser, né? Então eu acho que todo mundo tem que ter esse segmento, né? Eu vou ser advogado, eu quero ser. Tá muito difícil, sim, tá muito mais complexo os exames de ordem, sem dúvida, mas eu penso que isso tem a ver com cada um, né? Com cada um. Eu tive estagiários no decorrer da minha carreira, e eu tinha estagiária que ela focava noutra coisa, depois ela culpava o exame da ordem. Então eu sempre falei para ela, espera aí, para que você fazer 15 exames de ordem e ser reprovada? E não se preparar e fazer um e passar. Então eu acho, nada na vida vem fácil. Então também é querer demais, né? Chegar lá, passei na primeira. Tem gente que passa na primeira. Então o que está acontecendo? Dentro da mesma faculdade, dentro da mesma turma. Então eu acredito que a culpa não seja necessariamente do exame de ordem. É difícil, sim, mas não é impossível. Isso em todas as profissões. Então, tirando um exemplo de vários estagiários que passaram pelo meu escritório, a minha orientação eles falam, me inscrevi no exame da ordem. Eu falei, que bacana, mas você está preparado? Não, porque se você não estiver preparado, eu não iria. Eu só vou quando eu estou preparado. Porque eu, quando fui fazer o meu exame da ordem, que era oral, parte escrita e parte oral, que era a banca examinadora, que você não sabe que perguntas vão te fazer, você vai ter que responder ali, na hora, saiba ou não saiba, sai de onde sair, vai ter que responder. Eu parei de ir pra balada, de ir pro cinema, um ano antes. E naquela época não tinha internet, eram livros. Então será que não era pior? Será que eu tinha dinheiro para comprar livros? Será que os meus livros foram os melhores para o meu preparo? Mas eu me preparei, então eu acho que tudo é uma questão de organização, ver se é aquilo mesmo que você quer. Será que eu sou advogada? Né, será que eu nasci advogada? Será que eu vou? O que está acontecendo? Então eu acho que a pessoa tem que se autoavaliar. Será que é comigo ou será que é o exame da ordem? Porque fica muito fácil culpar. Culpar o AB, culpar a subseção, culpar a faculdade, né? Então eu penso, eu sempre estudei em escola pública. Eu nunca fui reprovada em nada. Então eu fico pensando, eu não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário, eu acho que falta um pouco de garra do aluno, sabe? De dedicação. Onde que eu fez o exame, foi reprovado, onde que eu me reprovei? Foi nessa área? Quais serão os melhores livros, né? Então, nesse sentido, eu pretendo, na semana que vem, criar a comissão
até parece cômico, mas eu vou chamar de comissão de aplausos. Comissão de aplausos. Eu pretendo montar essa comissão, formá-la só com estagiários. Por quê? Primeiro, para integrá-lo aqui já com antecedência, antes dele ser advogado. E para ele lá, eu chamo de aplauso porque ele não vai ter muita função, ele não é advogado. Então, quando tiver um advogado ali dando um curso, eu chamo de comissão de aplauso, porque ele vai lá para aplaudir, para fazer volume. Porém, além do incentivo, ele vai estar aprendendo que ali tem um colega fazendo o quê? Dando curso do quê? Que auditório é esse? É meu? Vai ser meu amanhã? Aqui tem um grupo de estudo. Será que eu já não posso participar? Então, eu pretendo contribuir dessa maneira. Porque não existe na seccional uma comissão de estagiários. As comissões são de advogados. Então eu até vou chamar de comissão de aplauso, porque na verdade eu quero que eles acompanhem o trabalho das comissões. Não só para dar incentivo para a própria comissão, como para ele próprio, em benefício próprio. Para ele ver, não, eu conheço fulano, cicrano, beltrano, advogado, um ótimo advogado. Não, aquele é assim, aquele é genioso, aquele eu quero que ele conheça a nossa realidade. A realidade futura dele. Quer dizer, a senhora quer que eles tenham um papel como a senhora teve? Como eu tive esse apoio, né? Eu tive apoio de um advogado. Eu quero que ele tenha apoio da classe. A classe dele, para ele já ver também, porque facilita muito. Se eu sou estagiário, eu estou aqui no meu dia a dia, de repente eu percebo que aquilo não é minha praia, que eu não quero ser advogado. Isso ajuda muito a não culpar a subseção, a não culpar a OAB, né? Eu escutei tanto assim, a OAB não faz nada. A OAB não faz nada. Eu falei, você tem certeza que a OAB não faz nada? Você quer ir lá visitar, conhecer o trabalho, depois você fala que a OAB não faz nada. Então eu quero quebrar isso, essa inverdade. Acho que a OAB faz muito, aqui tem muito trabalho. Aqui a gente necessita de advogados, todos são voluntários. E é muito difícil você conseguir voluntário para trabalhar para a própria classe. Então eu quero trazer, já preparar, por que não um presidente hoje estagiário? Por que não amanhã um presidente? Então eu tenho essa ideia baseada na minha formação lá atrás, no apoio que eu tive e que o jovem advogado não tem. Então eu tenho projetos para o jovem advogado e tenho já para o estagiário. Porque eu estou vendo que está acontecendo muito, porque por interesses políticos estão puxando o jovem advogado para um canal que não é aqui dentro. Como ele não sabe, ele acha bonito. A senhora fala, por exemplo, o quê? Nós temos um grupo em Jacareí, nós não, porque ele não é meu, um grupo em Jacareí de advogados que se reúnem fora daqui, é bonito, mas só serve de confraternização. Cadê o apoio jurídico, o apoio profissional? Por que não na casa, se ele tem a casa? Então eu sou contra. O espaço aqui eu sou contra, porque estão formando uma ideia negativa, eu não quero nada negativo para a OAB. Por que um grupo paralelo se ele tem todo esse espaço aqui? Se ele vai ter o apoio? Então eu procuro sempre assim, é um problema, eu quero detectar e eliminar. Isso é minha promessa de campanha, detectar o problema e eliminar. Nós não vamos abraçar. Então isso eu acho que é um problema, mas não é um problema para mim, para a subseção, é um problema para o advogado que está indo para lá. Meu Deus, não existe essa situação paralela, ela é desnecessária. É desnecessária. Então eu quero trazer esse advogado para o lugar dele, para a casa dele, para os colegas dele. Eu quero quebrar isso, essa distância que é pregada lá, ela não existe. Ela não existe, ela foi criada lá por questões políticas, por interesses políticos. E a OAB não tem essa de política. Quer dizer, quantos mais profissionais a senhora conseguir trazer para cá? Com certeza, não é, porque é dele, a casa dele é como trazer um filho para sua casa. Os pais não querem ter o filho perto, que graça tem você criar o seu filho lá na outra casa, que não é a casa dele. Que coisa chata, que coisa desnecessária, que desamor, né? Que falta de preparo. Então eu quero trazer, eu quero provar para Jacareí que a política de OAB só existe na época da eleição, depois acabou. Depois acabou. Não tem inimizade, tem rixa, não tem adversário político. Você entendeu? E eu durante a minha panfletagem, durante a minha campanha, eu ouvi de apoiadores do adversário político, do meu adversário político, falando, quando ele passou, ele achou que não ia ser abordado. E ele foi abordado. E eu estava assistindo, ele não foi abordado por mim, porque eu já sabia que ele votava num outro candidato. Só para esclarecer essa situação.
E ele ficou tão emocionado, e daí todo mundo abraçou, mas não por questões políticas, porque ele é um querido. Aí abraçou, e ele se sentiu tão feliz de ser abraçado pela oposição, para ele eu seria a situação, mas a oposição dele não era candidata dele, aquele pessoal que estava na abordagem, na panfletagem, não era o candidato dele, e ele foi tão bem recebido e foi espontâneo, que eu percebi naquilo ali que ele foi bem recebido do lado de lá. Então ele achou que aqui ninguém o receberia, e eu acredito que está acontecendo isso lá, estão recebendo o colega lá, muito bem, mas aqui ele é bem recebido também. Então, e uma outra situação, um colega também muito querido, antigo aqui de Jacareí, da parte dos experientes, falou, poxa, você não vai nos nossos churrascos? Eu falei, nossos churrascos? Eu vou em todos os churrascos. Não, o churrasco que a gente está fazendo. Eu falei, tá de campanha? Eu vou. Apesar de que você sabe que eu não apoio esse seu candidato, mas eu vou. Acontece que vocês marcaram o churrasco no dia da minha reunião do Colégio de Presidentes, que eu sou secretária, eu não posso faltar. Ele falou, não, a gente tem que acabar com essa distância. Eu falei, olha, essa distância, eu não era candidata ainda, mas eles já estavam trabalhando nisso. Eu falei, mas essa distância não existe. Se alguém está pregando isso, é uma versão mentirosa. E essa distância não existe. E eu acredito que vocês possam fazer, se não for político, pode fazer o churrasco lá, os encontros lá. Então é uma coisa que eu percebi que eu quero trazer para cá. E não é por política não, porque hoje eu não pretendo ser uma nova presidente. Amanhã pode até mudar, como aconteceu, que eu não queria, acabei virando presidente, né? Como a senhora falou, a senhora não faz planos, as coisas acontecem, né? Não, eu nunca fui política. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu tenho um lado voluntário muito aflorado. Acabo aplicando aqui na OAB. Mas eu sou voluntária em outros segmentos, em asilos, na Casa do Curativo. Eu sou recepcionista na Casa do Curativo toda sexta-feira de manhã. Então eu não tenho grandes pretensões de, assim, eu quero trabalhar, eu visto a camisa. A partir do momento que eu ganhei, a classe pode ter certeza que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, vou responder na hora, de forma imediata, entendeu? Então, mas assim, eu não quero trabalhar como política. E esse grupo já trabalha pensando nas próximas eleições. Eu não acho isso legal para o colega que está começando. Mas infelizmente tem apoio de outros experientes que o interesse é só político. Eu queria que o interesse político pode trabalhar. Eu falo para minhas comissões que eu estou criando, trabalhe o lado político, mas com trabalho, um trabalho bacana para a classe, né? Não separa, não sai daqui da sua casa, aqui é sua casa, né? Então isso eu quero trazer para esse triênio, para essa gestão. Ao menos eu vou tentar. Na parte final da nossa entrevista, eu queria saber coisas mais da cidadã Ana Maria Ribeiro. Quando a senhora não está aqui, não está trabalhando, a senhora tem hobbies de outros afazeres? A senhora falou da Casa do Curativo, mas a senhora se diverte com alguma outra coisa? Eu gosto muito de dançar. Se eu não dançar, isso parece que é uma necessidade física minha. Eu gosto muito de música, de dança. Então, assim, eu gosto muito de leitura. Eu gosto de estar lendo, sempre lendo. Então eu procuro, quando eu não estou focada aqui, eu procuro ler alguma coisa. Tenho muitas atividades com a minha família, eu tenho muitos sobrinhos. Então eu gosto muito dessa convivência com esses jovens da minha família, onde eu também aprendo muito, né? Eu até uso uma frase de um professor que eu tive há muitos anos atrás, que é: evite o mal, pratique o bem, seja eternamente jovem e aproveite a vida. Mas eu procuro, porque a gente vai ficando mais velho, você vai mudando os princípios. Então eu acho que a dança me faz assim me dá mais energia. Então um foco fora daqui é dança. Eu gosto muito de dançar. Quero trazer o curso de dança para cá, dentro da comissão de festas. Porque é uma atividade do advogado, né? Tem muito advogado que às vezes não vai dançar no clube, mas ele dança aqui dentro no curso e é bacana, isso ajuda na desenvoltura, no lazer. Então eu gosto muito disso, incentivo muito a minha família a dançar. Leitura também gosto muito. E normalmente estou na minha casa de Minas, nadando, não sei nadar, mas eu gosto ali de brincar ali no Rio Verde, né? Recuperar suas origens ali um pouquinho. Exatamente. Né? Aquele contato com o caipira, né? Eu gosto muito disso. A cada 15 dias eu estou em Minas Gerais, no fim de semana. Agora eu vou reduzir, porque eu tenho o canal direto com a presidente, que eu brinco, eu chamo de CDP. Eu até falo, não é o
centro de detenção provisória, mas a ideia foi focar e fixar o telefone. Então, como eu tenho um canal direto com a presidente, eu pretendo estar mais aqui ainda que nos finais de semana para dar esse suporte caso algum colega precise, mas eu tenho as minhas equipes para na hora disparar os socorros necessários. Então eu pretendo diminuir essa minha parte de lazer, mas dança com certeza, fora daqui do meu lado profissional, com certeza dança. E a senhora é religiosa? O que a senhora pensa sobre religião, Deus? Eu fui criada, tem até uma história engraçada na minha família. Eu fui criada na igreja católica, com missa todo domingo, comunhão, confissão, primeira comunhão. Então, assim, e a gente sempre fomos muito católicos. E a minha mãe sempre foi um exemplo para mim. E a minha mãe era aquela católica que pagava até promessa de joelho. De repente, ela virou muito evangélica. Então, ela, uma evangélica fervorosa, de culto. Minha mãe era como eu, muito assim, 880. Né? Então eu tive 2 exemplos, né? Então eu acabei não seguindo nenhuma situação e nem outra, mas eu respeito. Hoje, 90% da minha família são evangélicos. Da Assembleia de Deus, de vários segmentos, 90% são evangélicos. Eu acho muito bonito os princípios, mas eu tenho a parte da minha família que é evangélica, eu tenho família que tem aquela coisa da amizade com o padre, do padre que almoça ali. Eu aprendi também na profissão muitos clientes espíritas e eu acabei, dentro do meu vício de leitura, lendo muito sobre o espiritismo, lendo muito sobre a doutrina evangélica. Foi pegando uma coisa de cada coisa. Outra. Então hoje eu ainda sou católica, pelas minhas origens, mas eu tenho um pai muito católico, a minha mãe já falecida foi muito católica, acabou numa outra situação sendo evangélica, então eu aprendi um pouco de várias religiosidades. E na minha família tem 90% são evangélicos, mas eu aprendi a respeitar e trabalhar o lado bom de todas elas. Até porque você lida, né, o cliente espírita, o cliente católico. Mais diversos. O bandista. Então, assim, eu acabei aprendendo muito sobre... Eu fui ler sobre aquilo que eu falei, eu gosto de ler sobre. Por que você segue essa doutrina? Você está se escondendo atrás da religião ou você realmente se identifica com aquilo? Então, eu sempre procurei saber, mas eu não vou falar assim da minha identificação por conta da minha clientela, dos meus amigos e dos meus familiares. Tá certo? Tá certo, eu quero agradecer muito a sua participação no nosso programa, parabéns pela carreira, que esse mandato seja renda frutos, né, para a OAB. Com certeza, esse é o nosso objetivo. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada. Ele era um showman, né? Ele dava as aulas, mas ele era muito comunicativo e ele era muito divertido. Então, ele imitava a Rainha Vitória, ele imitava não sei quem. E isso fazia com que a gente fizesse uma analogia com a vida da gente, né?